Das nações, Apocalipse, capítulo de número 5. Diz assim o texto bíblico: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podiam abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foste morto, e de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: Sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram e adoraram ao que vive para todo sempre. Podei-vos assentar. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, e impossível estar em uma reunião como esta e não trazer à memória, a lembrança, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. São muitos os significados, profundo é o sentido deste momento. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, nós vamos ver Jesus se revelando em carne para trazer ao conhecimento da humanidade, ele pessoalmente, trazer o conhecimento da humanidade, a vontade do Pai, a vontade do plano salvífico do Pai. Esses evangelistas, eles olhando o andar de Jesus de uma ótica diferente, em um sentido diferente, mas trazendo a mesma revelação, eles passam a revelar o que verdadeiramente Jesus veio fazer na terra. Eu acho interessante o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 18. O próprio Jesus
tendo a oportunidade de estar na sinagoga, de ler um livro, um rol sagrado, ler o livro do profeta Isaías, que traz uma profecia a respeito do Espírito do Senhor, que havia ungido o servo do Senhor para trazer boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, palavra aos mudos, pôr em liberdade os cativos. Isso me chama a atenção, porque Jesus está dizendo: eu vim para um propósito, para um objetivo, eu tenho uma missão, eu vim executar esta missão, vou executá-la, esta missão. E nós podemos olhar os passos de Jesus e ver que muitas pessoas passaram a seguir Jesus. Alguns seguiam Jesus para tentar pegá-lo em algum erro a respeito da lei. Outros seguiam Jesus porque foram agraciados pelos ensinos de Jesus. Há texto que diz que Jesus não ensinava como os escribas e os fariseus, mas ensinava com autoridade. E isso atraía um público, isso atraía um povo, isso atraía os seguidores. Alguns seguiam Jesus para pegá-lo em um erro. Outros seguiam Jesus em busca de um milagre. Mas havia um grupo seleto de pessoas que seguiam Jesus porque entendiam que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o Salvador da humanidade. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos entender que pessoas queriam pegar Jesus em um erro, de certa forma, e não o considerava como um verdadeiro mestre. Achavam que era mais alguém que estava instruindo, mais um rabino que apareceu, que queria levantar uma escola rabínica, que queria atrair seguidores, atrair público, que pudesse se agradar da sua mensagem. Esses tentavam pegar Jesus em algum erro, e o chamavam de Rabi. Rabi significa mais um mestre que apareceu. Qualquer mestre, um mestre a mais está aí. Outros chamavam Jesus de Rabi, ou seja, meu mestre, quem eu escolhi para aprender, para ser instruído, para ser ensinado. Quando chegava o fim do dia, alguém lhe indagava: o que são essas poeiras que estão sobre as suas vestes? E havia nele um prazer de responder: essas poeiras que estão sobre as minhas vestes são as poeiras que levantaram das pisadas do meu mestre. Eu o seguia tão de perto, que quando ele pisava nas areias, as areias subiam, o pó subia, e via sobre mim. Havia prazer em dizer: eu sigo o meu mestre de perto, eu aprendo de perto as suas palavras, eu escuto de perto as suas palavras. E isso me faz entender que quem segue Jesus de perto, nada mais e nada menos é um vivenciador de milagre, nada mais e nada menos é um coletor de notícias boas, de palavras que saram, de palavras que curam, de palavras que mudam a rota, mudam o destino, mudam a circunstância. Eu olho para aquele menino, quando Jesus ele está no monte, e olha a multidão, e a multidão está há 3 dias lhe seguindo. Jesus tem uma preocupação: tenho que dar comida. E havia um menino que seguia com 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava perto, porque alguém diz: eis aqui um rapaz. Pegam dos pães do menino, dos peixes do menino. Jesus tem esses pães e peixes em suas mãos, agradece ao Pai e reparte aos discípulos, e esses repartem a grande multidão. E linda foi a multiplicação do alimento ali, a provisão vinda da parte de Jesus, que depois de todos terem comido, saciaram, e então sobraram cestos cheios. Isso me faz entender que seguir Jesus não é ficar desamparado, que seguir Jesus não é ficar sem rota, seguir a Jesus não é ficar sem destino,
Seguir a Jesus é ter direção certa, é andar no caminho da conquista, prosseguir no caminho da vitória, entender que daqui a pouco, ainda que existam as dificuldades no percurso da jornada, toda palavra que sai da sua boca vai se cumprir para a glória de Deus Pai. Mas outros seguiam Jesus com mais intensidade. Maria não o chamava de Rabi, qualquer mestre. Maria não o chamava de Rabi, meu mestre. Maria o chamou de Rabaoni. Rabaoni significa meu mestre querido. Meu mestre que sigo não somente por seguir, por estar indo com a multidão que vai. Eu sigo porque o seu amor me constrangeu e me induziu a amá-lo também. Estamos aqui, não é por causa da multidão que veio, não é por causa da multidão dos carros que na porta estão. Estamos aqui porque um dia esse amor nos constrangeu. Estamos aqui porque entendemos que um dia Ele olhou para nós e na nossa fragilidade, na nossa personalidade, na nossa pequenez, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos ver melhor, para nos ver bem, para nos ver em uma condição mais aprazível. Isso me faz entender que não estamos aqui o chamando de Rabi, não estamos aqui o chamando de qualquer mestre, não estamos aqui o chamando de Rabi, ou seja, meu mestre. Estamos aqui o chamando de Rabaoni, nosso mestre querido. Eu vim dar glória porque eu amo, eu vim dizer aleluia porque eu amo, eu vim dizer glória a Deus, bendito seja o seu nome, porque este amor me constrangeu primeiro. Eu sou impulsionado a entender que é o amor verdadeiro que foi depositado na cruz para salvar a minha vida da condenação. Diga para o irmão que está, algumas pessoas não gostam disso, mas isso me ajuda demais. Diga para o irmão que está do seu lado: você escolheu o lugar certo para estar nesta manhã, para adorar aquele que te amou primeiro. Pastor Júlio, aqui na reunião de pastores que teve na sexta-feira, eu sou muito atencioso às palavras ditas. Pastor Underline disse aqui: vou começar pelo final. É interessante isso, são coisas que você aprende. Já começa glorificando, já começa agradecendo pela vitória, irmãos. Tem gente que quer começar pelo choro. Não, eu vou começar pelo glória a Deus. E o pastor Júlio falou uma palavra interessante: um abismo, assim como um abismo chama outro abismo, grandeza também chama grandeza. Isso é forte, irmãos. Isso foi um insight assim que me levou a conquistas grandiosas. Grandeza atrai grandeza. Ei, o que está te atraindo? Será se é um abismo que te conduz a outro abismo? Ou são grandezas que te atraem a outras grandezas? Está aqui é ser atraído pela grandeza. Está adorando a Ele aqui é ser atraído pela grandeza. Estamos dedicando o nosso tempo a Ele, e isso torna verdadeiro louvor que foi louvado. A Ele estou gastando a minha vida. Você não está aqui em vão. Há uma recompensa da parte do céu para a sua vida. Cada passo que você dá em direção a Deus são milhares de passos que Deus dá em direção a você. Então todo esforço que você fizer a favor de Deus neste ano, prepara-te, porque Deus se esforçará para te abençoar também, porque Ele é um Deus fiel. Aleluia. Deus é um Deus fiel. Então nós temos que entender que não precisamos só andar com Jesus, precisamos conhecê-lo, quem verdadeiramente Ele é.
Algumas pessoas andaram com Jesus, entraram no barco com Jesus, mas não sabia quem Jesus verdadeiramente era. Os discípulos entram no barco com Jesus, a tempestade assola a embarcação. Jesus está dormindo na polpa do barco. Eles clamam: mestre, acorda que estamos perecendo. Jesus se levanta e chama-os de homens de pouca fé, de pequena fé. Então ele coloca as suas mãos aos céus, repreende a tempestade, manda o vento se acalmar. E os discípulos que andavam com Jesus no barco indagam: quem é este que até os ventos e as tempestades lhe obedece? A questão não é só estar no barco com Jesus. A questão é entender que o Jesus que está com você na embarcação é aquele que acalma o mar, é aquele que aquieta o vento, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que muda a circunstância, é aquele que pega quem está no lixo, no monturo, e faz-o assentar junto com os príncipes do seu povo. É aquele que pega o homem digno e lhe dá dignidade. É aquele que pega o traficante, a prostituta, o homossexual, quem quer que seja, e o dá dignidade de vida, e o torna um homem de dignidade diante da sociedade. E foi assim que nós chegamos aqui, só o pó no monturo, mas ele nos deu um banho com seu sangue, nos fez criatura nova, e podemos então dizer: coisas grandiosas passamos a viver por causa do seu amor. Ele mudou a nossa história. Você tem que entender quem é que está, este que está contigo na sua embarcação. Ele não nos abandona. Aparentemente não está dando muita atenção, mas é para que nós possamos usar a nossa fé. Aparentemente parece que ele não está preocupado, mas ele está nos alinhando com o seu silêncio, está nos conduzindo a algumas coisas que necessárias sejam conduzidas em nós, para que nós possamos nos aprimorar no seu caminho. Certa feita, os homens questionam porque eles são levados a prender Jesus através de uma ordem. E quando eles voltam sem Jesus aos seus magistrados, eles questionam: cadê o homem? Cadê Jesus? E ele diz: nenhum homem fala como este homem fala. Ele é diferente. A palavra dele é uma palavra diferente. É uma palavra que não é uma palavra de derrota, uma palavra de destruição, uma palavra de condenação. Não, pelo contrário, ele tem boas notícias para nós. Ele nos traz palavras boas, palavras novas, palavras de conquista. Mas mesmo assim, ele foi levado ao Calvário, a ser crucificado. E isto, de certa forma, é bom para nós, porque nós tínhamos uma condenação pela linhagem de Adão. Nós tínhamos em nós a infecção do pecado. Olha para esta palavra: a infecção do pecado. O pecado foi infeccionado em nós e passamos a estar inflamados. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, sem pecado algum, ele está expelindo este pus. Esta infecção está sendo lançada por fora. Era necessário ele passar pela cruz. E quando nós olhamos Jesus na cruz, nós vamos entender o ministério da reconciliação. Estávamos longe de Deus, afastados de Deus, mas através do seu sacrifício na cruz, nós passamos a ver o ministério da reconciliação. Segundo as Coríntios 5:19, Paulo vai dizer que ele tinha agora a palavra da reconciliação. Quem estava longe agora passa a ter a possibilidade de estar perto. Quem estava distante tem agora a possibilidade de se aproximar. E quando olhamos para a morte de Jesus na cruz, vamos de certa forma entender que foi uma morte natural. Como uma morte natural? Assim como nós morremos, assim como
chegamos ao fim da vida terrena. Jesus, ele morreu em uma morte natural. Com isso queremos dizer que ela foi uma morte real. Verdadeiramente Jesus morreu. Isso não é uma utopia, algo imaginário. Jesus morreu de verdade. Por isso a sua morte foi uma morte natural. Mas era necessário alguém morrer naturalmente para poder reconciliar de volta o homem a Deus. Mas teria que ser alguém sem pecado. E isso faz nos entender que mesmo sendo uma morte natural, a morte de Jesus também foi uma morte não natural, uma morte anormal. Por quê? Porque só poderiam morrer quem tivesse pecado, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, ele não nasceu através do pecado. Jesus, ele não viveu uma vida de pecado. Jesus não morreu em pecado, mas só que ele assumiu o pecado de toda a humanidade. E por ter assumido um pecado de toda a humanidade, a sua morte passa a ser uma morte não natural, uma morte anormal. Ora, acima dissemos que Jesus morreu naturalmente. Agora estou dizendo que ele morreu não naturalmente, de uma forma anormal. E isto faz sentido, porque o Filho de Deus tornou-se capaz de sofrer a morte. Ele se entregou à morte, assumindo o nosso pecado. Eu e você verdadeiramente somos dignos de morrer, mas ele não. A culpa das pessoas que pecaram, ele pegou para si. Nós temos a tendência de não querermos nos preocupar com os problemas alheios. Ora, se eu não sou o causador do problema, que resolva você. Jesus fez o contrário. Ele pegou o pecado de toda a humanidade que existiu antes dele, a humanidade que existe na sua geração, a sua época, e a humanidade que existiria após a sua geração, e trouxe a atenção à cruz e disse: se alguém olhar para a cruz e valorizar o sacrifício que eu executei, eles terão perdão dos seus pecados, possibilidade de reconciliar novamente com Deus, além da morte natural, além da morte anormal. A morte de Jesus foi preternatural. O que é preternatural? Antes dele existir, já estava estabelecido como o cordeiro que nasceu antes da fundação dos séculos. Já estava decretado que também morreria. Isto é, Deus já tinha premeditado, predito que ele enviaria o seu filho para poder pisar na cabeça da serpente, a semente que nasceria da mulher. Jesus é esta semente. A morte dele também foi uma morte preternatural. Isto é, Deus já tinha premeditado, Deus já tinha projetado. A morte de Jesus também foi uma morte sobrenatural. Como assim sobrenatural? Queremos dizer que ela foi diferente de qualquer outra morte. Em todas as coisas ele tem a preeminência. Seu nascimento foi diferente dos outros nascimentos. Sua vida foi diferente de todas as outras vidas. Sua morte foi diferente de todas as outras mortes. Isto foi claramente anunciado em sua própria declaração sobre o assunto. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. A morte não tinha poder sobre ele. Ei, não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, não foram as nações que mataram Jesus. Ele diz: eu dou a minha vida. Mas isto não é suicídio. Por quê? Porque eu tenho o poder de torná-la a ter novamente. Isto é, a minha morte foi uma morte sobrenatural, e isto fez com que ao terceiro dia ele ressuscitasse e está vivo para todo sempre. E o que me chama a atenção é ali na cruz as suas palavras.
Eu não sei se você já esteve próximo de alguém em estado final da morte, mas são palavras de dor, palavras de arrependimento. Se eu pudesse ter feito. Jesus libera 7 palavras que mudam a história da humanidade, que mexe com o ego do homem. A palavra de perdão, porque quando estavam lhe oprimindo, ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque quando estavam, de certa forma, tentando matar a sua vida, que ele estava dando, alguém diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele libera uma palavra de salvação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele tem uma palavra de afeição. Se alguém está te desprezando pela sua personalidade, ele vai colocar alguém do seu lado que possa lhe valorizar. Porque quando ele olha, está João e Maria ali embaixo da cruz, e ele diz para ambos uma palavra de feição. Junto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mulher: mulher, eis aí o teu filho. Jesus está dizendo para nós que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos jogados em um canto, que nós não somos desprezados, deixados de lado. Há alguém aí do seu lado que está capaz, que é capaz de poder estender as mãos e te ajudar. Há alguém aqui que está com as mãos estendidas para te dizer: eu estou pronto a orar contigo, eu estou pronto a caminhar contigo. Se eu fosse você, eu já procurava aí um GC para participar, um discipulado para estar envolvido, porque existem reuniões com palavras de soma para a sua jornada. Deus está nos falando por esta palavra nesta manhã: não esteja no canto, não esteja sozinho, não esteja espalhado, não esteja longe, porque há uma palavra de afeição aqui nesta manhã. Nós não estamos sozinhos, há uma comitiva de ajudadores para caminhar conosco nessa jornada e chegarmos ao objetivo da conquista. Ele trouxe uma palavra de angústia, porque ele sentiu-se ali como que Deus tivesse virado as costas e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Mas esta palavra era nada mais e nada menos para poder mostrar que mesmo na sua angústia, ele não perdeu o contato da sua parte com o Pai Criador, com o Pai que está no céu. Ele libera uma palavra de vitória. E quando Jesus tomou o vinagre, e sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Esta palavra é uma palavra de necessidade, mas estava demonstrando que ele estava suprindo a sede de toda a humanidade, que necessitaria ser de certa forma suprida. Ele libera uma palavra de contentamento, chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. E logo depois libera uma palavra de avanço: tetelestai, está consumado, pronto, a missão está cumprida, vocês podem ir. E nisso nos faz entender que a cruz nos trouxe a vitória. Precisamos saber quem Jesus é. Eu acho lindo o evangelho de João, e João vai expressar isto em suas palavras, revelando quem é Jesus. No capítulo 1 ele diz: ele é o verbo. No capítulo 2 ele diz: é o que transforma água em vinho.
No capítulo 3, Jesus é o unigênito Filho de Deus. No capítulo 4, é o Salvador do mundo. No capítulo 5, é o testemunho fiel e verdadeiro. No capítulo 6, Ele é o pão da vida. No capítulo 7, é aquele que nos dá água que vai jorrar para a vida eterna. No capítulo 8, Ele é a luz do mundo. No capítulo 9, Ele é o intercessor de quem necessita. No capítulo 10, é o que nos dá vida e vida com abundância. No capítulo 11, Ele é a ressurreição e a vida, e quem estiver morto, crendo nele, viverá. No capítulo 12, Ele é Senhor e Rei. No capítulo 13, Ele é Mestre e Senhor. No capítulo 14, Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. No capítulo de número 15, Ele vai expressar sua videira verdadeira. No capítulo 16, Ele vai dizer: eu sou quem enviarei o outro Consolador, e é por isso que estamos vivendo a era do Espírito Santo. No capítulo 17, Ele é o intercessor dos intercessores. No capítulo 18, Ele é o amigo traído. No capítulo 19, é o Cristo crucificado. No capítulo 20, Ele é Jesus ressurreto. E no capítulo 21, João e Pedro vão dizer: é o Senhor. Que eu sei. Pega na mão de alguém que está do seu lado e pergunta: quem Jesus é para você? Pergunta aí quem Jesus é para você. Ei, Jesus Cristo, J de justo, é de eterno, é de Senhor, o de único, Senhor dos senhores. Ei, Cristo, Cordeiro, Rei dos reis, I de infinito, S de santo, T de triunfante, O de único. Ele se revela a João ali na ilha de Patmos, dizendo: eu sou Alfa, eu sou ômega. Eu não entendo nada de alfa e ômega. Só sei dizer: primeira letra do alfabeto grego, última letra do primeira letra do alfabeto, isso, grego, última letra do alfabeto grego. O resto eu não sei mais. Mas se Jesus tivesse revelado a mim, Ele dizia: eu sou A, eu sou Z. Aí eu entenderia. Com A eu sou amigo, com B eu sou bondoso, com C eu sou cordeiro, com D eu sou Deus forte, com E eu sou eterno. Se eu fosse você, já estava de pé. Com F eu sou fortaleza, com G eu sou guia, com H eu sou herdeiro, com I sou infinito, com J eu sou justo, com L sou leão da tribo de Judá, com M sou maravilhoso, com N sou onipotente, onisciente, onipresente, com O eu sou, com P eu sou o pão da vida, com D eu sou com Q eu sou o quarto homem da fornalha, com R eu sou o Rei dos reis, com S eu sou Senhor dos senhores, com T eu sou triunfante, triunfal, com V eu sou videira verdadeira, com X eu sou xerife. Eu mando, comando, desmando, faço na tua vida do jeito que eu quero. Com Z eu sou zeloso e quero ouvir a adoração de uma igreja zelosa, e que adora, e que adora, e que adora. Estou sentindo Ele aqui. Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: Ele chegou. Diga: Ele chegou. Você pode dizer alguma coisa a Ele? Você pode dizer algo que Ele é para você? Ele é quem tem a resposta. João tem uma visão, e naquela visão, João, ele é levado aos céus e vê um livro fechado por dentro e por fora, cheio de olhos. E não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João chorava muito, porque não havia ninguém digno. Mas um ancião bradou em alta voz, dizendo: João, não chores, porque eis que o Cordeiro de Deus, Ele é que foi morto e reviveu. Ele é digno de abrir o livro e dizer
desatar os seus selos. As portas estão fechadas, mas nós adoramos aquele que tem as chaves em suas mãos. As portas estão lacradas, travadas, mas se você adorar aquele que é digno de abrir, as portas serão abertas. E nesta manhã eu quero declarar que todas as portas fechadas diante de você, Ele está abrindo neste dia. Ele está decalabra fonte candara sé. A unção de Deus aqui já chegou aqueles que estão vivendo a era do Espírito Santo aí. Então receba esta palavra profética. As cadeias estão sendo lançadas ao chão, as algemas estão sendo quebradas agora, porque as portas estão se abrindo e Deus está dizendo: vai, avança, conquista. Comunidade das Nações de Valparaíso, chegou o tempo de galgar, chegou o tempo de avançar. Olha aí, olha aí, olha quem recebe, quem pega, quem pega, quem pega. A glória de Deus chegou aqui. Podem dar um brado de vitória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores?